Então, que nós tenhamos isso em mente, né? Que a cada dia a gente possa, em vez de... Situações na igreja, né, vão ocorrer, nós somos seres humanos, falhos, mas que a gente tenha na nossa percepção sempre de estar procurando o melhor para a vida do irmão, né? Como foi dito na palavra aqui antes. E, às vezes vale mais a pena até você tomar um prejuízo do que... Porque, se não me engano, diz... Acho que é Coríntios, até marquei aqui. Paulo falou para a igreja de Coríntios. Não, é quando 1 Coríntios 6, 7. Só eu existir entre vós demandas, já é a completa derrota para vós. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos seus próprios irmãos. Infelizmente a gente não vê dentro da igreja isso, né? Coisas que, por coisas tão às vezes banais, com besteira, uma intrigazinha, uma fofoquinha, isso seja repreendido dentro da igreja, que seja repreendido do nosso meio isso, sabe? Se você tiver alguma coisa, pensou alguma coisa, olhou atravessado, ou achou que o irmão te olhou atravessado, vai lá e fala com o teu irmão. Ô irmão, tá tudo bem? Te fiz alguma coisa e tal. Um já sai, e o irmão me olhou atravessado, e já fala com o outro. E é daí que surgem as coisas. Surgem coisas grandes de coisas tão pequenas. Sabe? A gente deixa a sementinha de discórdia, a sementinha de inimizade entrar no meio da gente por coisas pequenininhas. E depois aquilo vira uma bola de neve. Depois a pessoa não sabe nem mais por que começou a confusão. Mas aí já não se fala, já é um de cara feia para lá, outro de cara feia para cá. E não leva a nada. A vida é tão curta, a gente tem tão pouco tempo para fazer alguma coisa para o Senhor, para ficar com intrigazinha, com besteirinha, né? Então, que a gente possa levar essa palavra para casa, amém, colocar no coração e... Faltou o número 4, não faltou o crescimento? Faltou. Pulou o crescimento. Desculpa. Então dê pra gente o crescimento. Uma igreja que cultiva a comunhão e não se acha dividida, só tem a crescer. Amém. Todos os dias se acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. A igreja como agência, por excelência do reino de Deus, não pode ficar estagnada. Haverá de crescer local e universalmente. Amém. É o que a gente falou, né? Se a pessoa que está lá fora vê alguma coisa de diferente em nós aqui dentro, ela vai falar, olha, tem um povo ali que é diferente. É verdade. E vai querer vir, vai querer saber qual é a diferença. Entendeu? Agora, se chega aqui e fala, não é nada diferente, não é tudo igual. É igual as outras igrejas que eu já fui. É um mistério. É confusão, é fofoca, é isso, é aquilo. Não cresce. Não cresce. É por isso que não cresce. Né? Então a gente tem que se policiar mais, a gente tem que orar mais, a gente tem que amar mais, porque eu não vou concordar com tudo que você pensa, eu não vou concordar com todas as suas, os seus pensamentos, suas decisões, mas eu posso continuar te amando assim mesmo. Eu posso ser franca para você. Irmão, eu não faria desse jeito. Para mim não funcionaria assim. Eu faria desse outro jeito. Mas a sua decisão. E continuar amando o seu irmão. Entende? E não criar contenda por besteira. Muito pelo contrário, tentar cada vez ajudar, fazer o possível na palavra do Senhor, usando a palavra, sempre na palavra, porque nós também somos falhos, e um dia o irmão vai chegar para a gente e falar, irmão, você está fazendo errado. Se fosse eu, fazia desse jeito, a palavra de Deus diz assim. E você ter a humildade suficiente de procurar ver se você está errado, e se tiver errado, falar, irmão, me perdoa, estou errado mesmo. A palavra de Deus diz assim, e assim a gente cresce, assim a gente faz o que o Senhor quer que a gente faça, e assim
a casa do Senhor, a gente vai dar lá fora exemplo do que a palavra do Senhor quer que a gente dê. Entendeu? Eu fiquei pensando no que a gente estava falando, que o pastor disse que a igreja exalava o perfume de Cristo. Mas engraçado que alguns anos depois já deixou de exalar, tanto que Paulo está chamando eles aqui, né? Chamando eles quando Cristo morreu e tudo, aí teve aquele avivamento. Quando veio a luta, aí já todo mundo Paulo já tá correu cada um para sua casa, aí tiveram as igrejas, a igreja foi formada em Corinto, em Éfeso e tudo. E a igreja tinha problema naquela época igual a gente tem hoje. E vai continuar sendo, sempre tendo problema. Por isso que a gente depende da graça e misericórdia de Deus todo dia. Sempre. E foi falado aqui, você falou aquele negócio da rádio, que você ouviu, daquele testemunho, eu também estava junto, acho que eu estava junto e ouvi. Que o cara até falou que a impressão que as pessoas têm na igreja são os primeiros 7 minutos que faz toda a diferença. Talvez, e outra coisa, você não vai ter a segunda chance para mudar uma primeira impressão. Primeira impressão, Então, a primeira impressão para um visitante que chega aqui é muito importante, porque pode ser a única oportunidade que você tenha de dar um bom testemunho para ele. A segunda oportunidade, ele já pode sair com aquela má impressão, e lá fora é a história que vai ser ouvida, que ali não foi bem recebido, é um povo que não... E infelizmente a gente tem percebido que aqui a gente não é assim, né? A gente tem um recepcionista que já abre logo um sorriso, já recebe bem, e a gente, sempre quando a gente vê... Isso é bom enquanto nós somos pequenos, a gente tem como notar um novo visitante. Mas que quando nós continuamos crescendo, que a gente não esqueça de continuar sendo assim. Eu fiz um estudo na escola de entrevistas de trabalho, né? De como ser bem sucedido numa entrevista de um trabalho. E aí eles estavam falando sobre a primeira impressão, né? Aí todas as coisas, né? Aperta firme a mão dele, olha para dentro dos olhos dele, tudo isso e mais. Mas aí, no final, eles disseram assim: se você deixar a primeira impressão, se você falhar a primeira impressão, eles disseram, mais 20 reuniões com aquela pessoa para ele mudar o pensamento de você. Que ele já formou a seu respeito. Então, é importante. Então, que a gente, como família de Cristo, a gente pense nisso, porque as pessoas que às vezes, a maioria das vezes a pessoa que está visitando a gente não é cristã. É verdade. Então a gente tem uma responsabilidade ainda maior do que numa entrevista de emprego, porque nós estamos trabalhando para o Senhor. Né? Então que nós possamos fazer essa entrevista, que a primeira impressão seja a que fique.